Olá, estudantes do nono ano, eu sou a professora Ariane Lopes. Neste vídeo vamos falar sobre doenças causadas pela água contaminada. Então vamos lá. Quais os objetivos da nossa aula? Entender as possíveis gravidades das chuvas intensas, compreender a contaminação das águas, conhecer as patologias e os danos causados pelas águas poluídas e contaminadas e aprender algumas medidas de prevenção da água, de preservação dessa água. Vamos observar esta imagem. É uma imagem muito triste. Por quê? Você aí já passou por isso ou já viu isso, essa situação de enchente aí na sua cidade? O que as enchentes podem provocar na vida das pessoas? Então a gente precisa entender que nós precisamos cuidar dos ambientes em que nós moramos. Então, muitas das vezes, essas enchentes são causadas em função do quê? Do lixo que jogamos em locais impróprios. Por quê? A gente vai aí jogando lixo, vai acumulando nos bueiros, joga lixo nos rios. Quantas vezes você já não viu um sofá velho, uma geladeira velha jogada dentro de um rio? Muitas vezes. Infelizmente, as pessoas ainda precisam aí se atentar para esse tipo de situação. Nos meses de dezembro, entre dezembro e fevereiro, que normalmente são meses com períodos mais chuvosos, acontecem muitos desses quadros. E muitas pessoas perdem ali suas casas, suas residências e podem inclusive ficar doentes com esse tipo de situação. Então a gente precisa ter um outro olhar e cuidar tanto das nossas casas e não jogar lixo em lugares impróprios, lugares incorretos. Falando então, depois do ar que a gente respira, a água é o elemento mais importante para a nossa sobrevivência. A gente fala muito dessa questão, da importância da água, que sem água não teria vida. Então é muito importante. Você já parou para pensar quão bem precioso é a água? Como estamos usando a água, essa substância indispensável para a nossa sobrevivência? Será que a gente está usando a água de uma forma adequada? Você aí de casa não está desperdiçando a água? Está fechando a torneira na hora de escovar os dentes? Está tomando banhos controlados? Está usando a água da chuva para lavar uma calçada, para lavar o carro? Então a gente precisa criar novos hábitos. Eu lembro que com os meus alunos eu colocava muito essa questão para eles, o que a gente pode fazer? E criava desafios para eles, O que você pode fazer? Vou criar esse desafio para você que está em casa me assistindo, que é o meu aluno também. Comece a pensar, vamos colocar ali um tempinho no relógio, pede para o papai, para a mamãe, para quem for responsável por você. Deu tantos minutinhos? Me chama, me avisa, diga lá que meu tempo está esgotado. Escovou os dentes, fecha a torneira, molha a escova lá com a pasta, fecha a torneira, depois só abre a torneira de novo para enxaguar. Começa a guardar a água da chuva, mas tem que guardar a água em um local próprio e tampado, para que não venha bichinho também, Então tem que ter todo um cuidado. Mas a gente pode criar esse desafio em casa e a gente pode ser melhor todos os dias. Então vamos pensar nisso. Porque será que a água que bebemos é saudável? Será? Será que essa água é saudável? Estudos comprovam que o que chega às nossas torneiras está contaminado por substâncias como resíduos de agrotóxicos, medicamentos e até drogas ilegais. Então, existe o saneamento básico, existe o tratamento de água para fazer com que esse tipo de situação não ocorra. Mas, infelizmente, a gente já viu nas nossas aulas que não são todos os lugares que possuem estações de tratamento de água, não é todo lugar que tem esse tratamento. Então, uma dica é ferver a água antes de beber, ou filtrar, se você tiver filtro em casa, para que você tenha certeza que aquela água é uma água saudável, é uma água potável, boa para o consumo. Água contaminada com micro-organismos patogênicos, aqueles que a gente não enxerga, patogênicos porque causam doenças, e com resíduos químicos, tornam-se cada vez mais um foco de diversas doenças na saúde humana e também na saúde de muitos animais.
Então, esse ambiente aqui que está contaminado, esse ambiente ele não vai acometer só o humano, mas ele vai acometer os animais que estão por ali e tantos outros indivíduos. As formas de evitar as doenças causadas pela água envolve sempre a higiene da água, sempre. A higiene dos alimentos, lavar bem todos os alimentos que a gente traz, que a gente trouxe do mercado para as nossas casas. Precisa lavar, você não sabe por onde passou, quem possa ter manuseado aqueles alimentos. Precisamos ter as nossas casas limpas. Você aí de casa que faz aquela bagunça no quarto, vai lá e limpa. A mãe não precisa puxar a orelha, né? Vai lá e arruma tudo, deixa tudo limpinho, porque a gente precisa viver num ambiente limpo para que a nossa saúde seja melhor. Quanto mais limpo o ambiente, melhor será a nossa saúde. A higiene é a base da nossa vida para a nossa saúde, para que a gente tenha uma boa saúde, tanto a higiene pessoal, quanto a higiene dos ambientes onde a gente está e a higiene também dos nossos alimentos. Vamos então à nossa primeira atividade. Após uma forte chuva, um bairro foi atingido por um alagamento. Como a água não subiu muito, a população caminhou pelas ruas e as crianças brincaram na água acumulada. Explique por que isso não deve ser feito. Por que as crianças não podem brincar nessa água acumulada, né? Nada de brincar de Peppa Pig, né? Não pode. Então vamos lá, um tempinho para vocês responderem.
E aí, pessoal, conseguiram responder? Eu tenho certeza que sim. Então, após uma forte chuva, um bairro foi atingido por um alagamento. Como a água não subiu muito, a população caminhou pelas ruas e as crianças fizeram o quê? Brincaram nessas poças d'água acumulada, né? Então, explique por que isso não deveria ser feito. Deve-se evitar o contato com água ou lama que possam estar contaminados. A gente não tem como saber se está contaminado, então a gente evita, porque ela pode estar contaminado com a urina dos ratos, né? Pois aí, se tiver contaminado com a urina do rato, essa pessoa pode aí se contaminar e acabar pegando uma leptospirose. Então, não pode realizar esse tipo de brincadeira, esse tipo de contato. Quando temos o saneamento básico no bairro, tomamos banho, escovamos os dentes, cortamos as unhas, mantemos as roupas e a casa limpa, retiramos o lixo e damos destino adequado a ele. Praticamos ações que nos mantêm saudáveis. Então, toda essa higiene pessoal, ela se faz necessária. O cuidado pessoal, o cuidado com as nossas roupas, o cuidado com o ambiente onde nós moramos, onde nós vivemos, é de extrema importância para nos manter saudáveis. Diarreia. O que é a diarreia? A contaminação, ela pode ocorrer, então, pela ingestão dos micro-organismos que estão presentes na água. Então, esse quadro de diarreia, né, o que vai acontecer? A pessoa doente, ela vai muitas vezes ao banheiro e no quadro de diarreia, né, só é considerado um quadro de diarreia porque as fezes, elas saem líquidas, né? Isso ocasiona um quadro de desidratação. Então, nesse sentido aqui, na questão da diarreia, é importante, né, que a pessoa, ela consuma a água, bastante água e até mesmo soro caseiro, aquele sorinho que a professora já ensinou para vocês em aulas anteriores. Um copo de água, uma porção de água, de açúcar e de sal para fazer um sorinho para essa pessoa ir se hidratando novamente. Verminoses. A contaminação acontece pela ingestão dos ovos de vermes que estão presentes em água ou alimentos contaminados. A pessoa infectada, ela vai eliminar com suas fezes os ovos dos vermes que passam para o ambiente. A falta de higiene e a falta de saneamento básico que leva a essa e outras, né, contaminações. Existem algumas doenças que não são transmitidas pela água, mas os seus agentes transmissores, aqueles que podem transmitir, eles dependem desta água para realizar o processo de reprodução. E com isso vai aumentando então o número de pessoas contaminadas e doentes. Isso ocorre porque alguns mosquitos, eles fazem o quê? Eles botam os seus ovos em águas paradas. Desses ovos vão sair as larvas que se desenvolvem ali nesta água, realizando então a metamorfose, né? Então tem todo o processo aqui de pulpa até o seu desenvolvimento final como um mosquito adulto. Então depois ela transforma-se em um mosquito adulto. Todo esse processo ocorreu aonde? Todo esse processo ocorreu, por exemplo, naquela tampinha lá, ó, debaixo do vasinho de planta, numa garrafa destampada, com a boca para cima, que está cheio de água, que está no cantinho do jardim, num pneu jogado lá, potinho, qualquer recipiente que possa acumular esta água, que esteja destampado, descoberto e que acumule essa água, isso pode vir a acontecer. A principal forma para controlar e evitar as doenças transmitidas por mosquitos que se reproduzem em água parada é eliminando os acúmulos de água. Então a gente precisa eliminar o acúmulo de água aqui desses pneus que estão parados, dos vasinhos das plantas. Olha aqui, ó, não pode deixar. Professora, o que eu faço? Nos vasinhos de planta é aconselhável colocar areia aqui.
Então, porque daí a areia, ela não vai deixar com que a água fique parada. Mesmo assim, é bom estar sempre olhando, principalmente depois de chuva. Porque quando a gente vai lá e molha as plantinhas, a gente tem um certo cuidado e tem um limite de quanta água vai. Mas quando é da chuva, depois que passar a chuva, o ideal é dar aquela volta, aquela passeada no terreno para ver se não tem nada de errado acontecendo, porque pode acontecer isso daqui. Em relação aos pneus, se esse pneu ele não tem mais uso, é importante buscar o descarte correto. Procura aí o borracheiro, pergunta para ele o que você pode fazer para descartar corretamente esse material se ele não tem uso nenhum para você em casa. O vírus da febre amarela é transmitido pela picada dos mosquitos transmissores infectados, sendo os vetores dos gêneros Aemagogos ou Sabetes e ainda o Aedes, todos nomes científicos e o que a gente mais conhece, o Aedes. Os vetores silvestres têm hábitos diurnos, realizando o reparo sanguíneo às horas mais quentes, no período mais quente do dia. Há 2 diferentes ciclos epidemiológicos de transmissão, o silvestre e o urbano. Então aqui a gente tem a imagem dos bichinhos, o Aedes, aqui o Aemogogos e aqui os Sabetes, que são transmissores, agentes, os mosquitos transmissores aí de doenças. Vamos então à nossa segunda atividade. Em se tratando da saúde, do consumo de alimentos bem preparados e de água potável, responda: é correto afirmar que a diarreia é uma manifestação clínica que pode ser transmitida apenas pelo mosquito Aedes aegypti? E a transmissão só ocorre à noite? Será, pessoal? A transmissão se faz, neste caso aqui, estamos falando da diarreia. A diarreia é causada pelo mosquito e o mosquito só transmite no período noturno? Só? Vamos lá, um tempinho para vocês responderem.
E aí, pessoal, conseguiram responder? Eu tenho certeza que sim. Então vamos lá conferir. A diarreia é uma manifestação clínica causada por bactérias ou vírus presentes na água e nos alimentos que estão contaminados e que logo depois são então consumidos. Não tem nada a ver com a Aedes, né? Então a Aedes, a transmissão não ocorre só no período da noite, a gente viu ali que o tempo todo eles podem estar aí provocando alguma coisa, mas a diarreia não tem nada a ver com mosquito, ok? Medidas de prevenção da água. Não jogar lixo em locais impróprios, como ruas, rios, apenas nas lixeiras. Principalmente se tiver identificação, cuida lá. Papel, resíduos orgânicos, cuida certinho. Fechar bem as torneiras, né? Não deixar a torneira pingando, que a torneira pingando aí é um gasto de água desnecessário. Então é um pecado, é um crime, né? Não jogar restos de comida nas ruas e nem mesmo nos riachos. Use água potável para beber. Água potável, água boa para o consumo, para evitar possíveis contaminações, possíveis doenças. Falamos neste vídeo sobre as possíveis gravidades das chuvas intensas, a contaminação das águas, as patologias, ou seja, as doenças e os danos causados pelas águas poluídas e contaminadas e medidas de prevenção da água. Eu espero que vocês tenham gostado. Até breve!